Pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Bom, nós acabamos a nossa apostila 1, tá? E nesse vídeo, já tô começando aqui a apostila 2, segundo bimestre, módulo 5 que vocês têm aí, que é um módulo bem interessante e que, na verdade, ele trata de um assunto mais físico do que propriamente o que vocês estão acostumados em ciências, que é o corpo humano, e a gente vai continuar vendo os sistemas. Porém, um assunto muito interessante, tá? Vai falar sobre matéria e energia, fontes de energia, tipos de energia e transformação de energia. Então, para ilustrar o começo desse módulo, eu coloquei aqui vários tipos de ícones nos quais a gente pode escrever ou a fonte ou o tipo de energia que está se tratando. Por exemplo, tá? Nesse meu primeiro desenho aqui, eu tenho um símbolo que vocês devem já ter visto, conhecer, que é um átomo representando uma vidraria e saindo uma fumaça. Esse símbolo, gente, é o símbolo utilizado para a energia nuclear, tá? Então, qual que é a importância da energia nuclear? Quando vocês aprenderem em química sobre a estrutura atômica, o átomo, que é a menor partícula que forma tudo que existe, que a gente chama de matéria, esse átomo é subdividido em partes. Uma das partes desse átomo é o núcleo. E quando a gente trabalha com o núcleo, a gente tem envolvimento de grande quantidade de energia e radiação. Então, são técnicas extremamente especiais e cuidadosas. A gente não consegue facilmente mexer com o núcleo atômico. Tem que ser através de uma usina, tá, nuclear. Então, a energia nuclear, ela gera grandíssima quantidade de energia, ok? Logicamente, mais pra frente nós vamos falar um pouco melhor dela, tá? E como é que é esse processo, né? De fissão, fusão nuclear, utilização de urânio, que é um elemento radioativo. É muito interessante. Mas saiba que os átomos podem ser utilizados para gerar energia, o núcleo dos átomos, mais especificamente, tá? Bom, nesse segundo ícone, a gente tem uma espécie de ventilador com as pás. O que eu quero representar com este ícone aqui, ó, e falar um pouco sobre a energia eólica, tá? O fato dessas pás estarem girando, elas podem movimentar uma turbina que, ligada a um gerador, consegue produzir energia de forma limpa. Por que de forma limpa? Porque eu não estou precisando queimar nada ou prejudicar o ambiente para que eu consiga produzir energia. Então, é uma coisa muito interessante. Nosso Brasil tem, mas não é... Nosso país, né, tem, no Brasil tem, mas não é a forma mais difundida de utilização, tá? Bom, esse terceiro ícone que eu coloquei aqui, vocês podem ver que é um painel solar, né? Tem um sol e um painel. Então, a luz do sol incide aqui nessa superfície, nessa plataforma, que tem alguns sensores que conseguem captar essa luz e converter esta luz em aquecimento, tá? Algumas casas têm painéis solares para aquecimento de água, para produção de energia. Também é uma coisa muito interessante. É um pouco caro no começo para a instalação, mas depois é uma alternativa muito viável. Então, eu vou escrever aqui, ó. Todas são energias, tá? Eu tô colocando aqui só a modalidade de cada uma. No caso, solar. Nesse quarto desenho, eu tentei representar aqui uma barragem, tá? E o fluxo de água, ele passa por essa barragem. Na verdade, essa barragem, ela tem uma determinada altura para represar um rio ou uma água, e a força dessa água que vai despencar por essa barragem é necessária, é responsável por movimentar uma turbina e
acionar um gerador, tá? Então, essa energia é, no caso, para nós aqui no Brasil, a mais utilizada, que é a hidrelétrica. Nós ouvimos falar muito delas, e nós temos até algumas usinas, né, na nossa região. Bom, gente, continuando, aqui eu coloquei um símbolo, o H2. H2 é hidrogênio. Hidrogênio é o combustível limpo que a gente fala, tá? Porque a queima desse combustível, ela não libera gás carbônico para o meio ambiente. O CO2, que é o gás carbônico, ele tem que ter carbono na sua composição, tá? Logo, se ele não tem carbono na composição, H2 não tem carbono, ele não tem como gerar gás carbônico, ok? Então, o hidrogênio, por exemplo, ele pode ser produzido através da eletrólise da água. O que é a eletrólise da água? Se eu quebrar uma molécula da água, que é H2O, ela pode gerar 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa quebra, esse hidrogênio liberado na forma gasosa, ele é energia, ele produz energia, tá? Então, escrevendo esse ícone aqui, hidrogênio. O próximo, tá aqui bio e uma bomba de combustível. O que eu quis representar com isso? Os biocombustíveis, tá? Ou combustíveis limpos que não são de origem fóssil. O que é um combustível de origem fóssil? O petróleo, tá? A gasolina, o diesel, eles são combustíveis de origem fóssil, porque eles vêm do petróleo, da conversão do petróleo em combustível. Esse daqui não, ele vai vir do bagaço, da cana, da mamona, das sementes, tá? Então, os biocombustíveis são uma alternativa para os combustíveis fósseis, porque uma hora o petróleo vai acabar, né, gente? E aí, se o petróleo acabar, a gente vai produzir energia do que para carro? Combustível do que, né? Biocombustíveis, tá? Então, eu escrevi aqui, ó. Tem tanta coisa, biocombustíveis. Tem tanta coisa que dá para falar. Cada ícone desse seria uma aula de química para vocês. Então é muito interessante. É um tema que vai dar uma visibilidade muito boa, uma discussão muito bacana. E nesse momento seria interessante a gente estar, né, online, mas eu vou, agora com a plataforma, eu vou tentar habilitar um fórum pra gente comentar alguma coisa. Esse terceiro tipo, aqui tem uma pilha desenhada, né, com polo positivo e polo negativo. Dentro dessa pilha, apesar da gente não ver, tá acontecendo uma reação química que vai liberar elétron, e o elétron também é uma parte do átomo. É a parte do átomo que carrega energia elétrica. Olha que bacana. Então, na verdade, aqui a gente tem energia química. E o mais bacana disso tudo que eu estou explicando para vocês é que todas essas energias, elas podem se converter em outras formas de energia, por causa de um princípio muito interessante, né? Que é o princípio da conservação de energia. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma frase célebre, né? Do Lavoisier, pai da química. Bacana. Gente, esse próximo ícone aqui, a gente tem um carrinho, não tá pintado aqui, mas é como se fosse carvão, né? A queima de carvão. Então, seria energia térmica. O grande problema da energia térmica, né, que é a queima do carvão, é que ela produz muito gás carbônico para a atmosfera. E a gente estudou aí na aula passada a importância da nossa atmosfera, não foi? Bom, aqui eu tenho um desenho mostrando uma rede de eletricidade, porque eu quero mostrar com isso a energia elétrica, a energia que chega às nossas casas, que faz as lâmpadas acenderem, os aparelhos funcionarem, a TV ligar, o celular carregar, tá?
energia elétrica, é a que a gente usa na nossa casa. O próximo ícone é um cavalo de pau. Isso daqui é um método de tirar petróleo do fundo do poço, né? Eu já dei curso disso daqui, o princípio de funcionamento desse instrumento, muito bacana. Só que essa energia aqui é uma energia não renovável, é energia à base do petróleo, tá? Essa daqui, dos biocombustíveis, já entra na parte das energias renováveis. E o petróleo é energia não renovável, tá? Então, vou colocar aqui, ó, petróleo. Vocês sabiam que do petróleo a gente não produz só combustível, a gente produz uma infinidade de coisas, tá? Tem as matrizes energéticas, que são os combustíveis que fazem os carros funcionar, mas tem as matrizes não energéticas, como, por exemplo, a gente pode citar plástico. Plástico, ele vem do petróleo, resina vem do petróleo, solvente de tinta vem do petróleo. E essa beleza dessa transformação de petróleo nessa substância acontece dentro das indústrias petroquímicas, tá? Bom, continuando aqui, ó, a gente tem aqui energia sonora. Os sons que a gente ouve são ondas que estão se propagando por meios materiais, tá? Energia sonora. E esse último ícone, eu representei um carrinho aqui como se fosse uma montanha russa. Aqui a gente pode ter duas modalidades de energia, que é a energia cinética. Energia cinética, o que é isso, professora? É energia associada ao movimento. Então, se esse carrinho se movimentar, ele é rico em energia cinética. Mais uma outra modalidade de energia que quando o carrinho estiver aqui em cima com a tendência de despencar, que é a energia potencial. Ele tem potencial de descer e fazer essa curva, tá? A soma da energia potencial e cinética vai dar uma modalidade única que a gente chama de energia mecânica. Ok? Gente, na próxima aula eu vou partir daqui para baixo, que seria a conservação de energia, a transformação de energia, perdão. Como transformar, por exemplo, energia térmica em elétrica, ok? Vou explicar. Então, vamos parar por aqui. Eu só quis mostrar para vocês as modalidades, os tipos de energia. Existem mais, eu coloquei os principais aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a aula. Um beijão e até mais. Depois eu passo os exercícios, tá bom? Por hora, eu quero que vocês copiem tudo no caderno e deixem registrado. E depois, com a plataforma, que vocês já estiverem acostumados, vocês vão me mandar o retorno por lá, tá? Um beijão.